Bom dia a todos, bom dia Angola, bom dia ao mundo, à comunidade da diáspora que nos acompanha. Daqui fala o vosso guerreiro Edson de Almeida, que sou assim conhecido, né, por intermédio das minhas lutas. Estamos aqui para dar a declaração sobre o estado atual de Angola, coisas relacionadas a direitos humanos. É a luta que eu venho travando durante já um bom tempo, né? Como também durante essa luta encontrei várias pessoas a travar, me juntei a essa família com o objetivo, né, de lutar por uma Angola diferente, por uma mudança, por uma alternância. Eu, Edson de Almeida, estamos num ano de bastante desafio, um ano em que vamos decidir a vida do nosso país já no mês de agosto, né, como é por muito conhecido. Estamos durante esse tempo fazer aquilo que como ativista social nos é incumbido, levar ao povo nas profundas reflexões, levar ao povo a questionar até o estabelecido, se for possível. Né? Estamos vivendo com um regime já há 46 anos que vem se perpetuando de poder, um regime que tem feito tudo ao seu alcance para que se perpetue no poder. Nós estamos aqui, né, para levar os angolanos a uma grande, profunda reflexão do que se quer de Angola daqui em diante. Se essa Angola que nós desejamos, se é a outra Angola que nós desejamos. Daí que nós temos saído às ruas por via de manifestação, mobilização, vigília, outros meios de atuação, que é para ver se contornemos tudo que o regime tem feito para se perpetuar dentro do poder. Mas também devo admitir isso aqui publicamente. O MPLA é um regime despótico. O MPLA é um regime assassino. E muito de nós acompanhamos o trabalho feito pelo serviço secreto, né? Isso é denominado por Garcia Miala, as atrocidades que temos vivido a cada dia que passa, só para reforçar que na quinta-feira fui brutalmente espancado. Isso aconteceu, uma vigília que estávamos a realizar pelo movimento Dar Voz que Não Tem Voz, na quinta-feira, brutalmente espancado, sob a orientação do comandante Carlos e do carrasco comandante Alfa. Foi ele que deu as orientações, foram os comandantes que estavam na ordem, foram eles que deram a ordem pelos agentes fazerem aqueles tipos de atrocidade. Não só eu, como outros ativistas também foram brutalmente espancados. Mas calma, um pouquinho. A manifestação aconteceu onde? Ou a vigília? A vigília aconteceu frente à administração de Viana. Qual era o fim da vigília? O fim da vigília era se solidarizar com nossos irmãos que estão presos, que é do conhecimento de muitos, Luther King e Tanais Neutro. Então fizeram a vigília em prol da libertação do Tanais Neutro e o Luther King. Isso mesmo. E neste caso foram espancados pela polícia. Espancados pela polícia. Falou aqui de nomes. Quais são os comandantes mandantes dessa surra que vocês levaram, se assim posso dizer? Comandante Carlos, comandante Alfa, sob motivação política, nós entendemos. E só para reforçar, para dar a conhecer ao jornalista, sim, que desde 11 de novembro até a data atual, nenhuma manifestação é reconhecida. Está a ter uma violação constitucional publicamente. Toda a carta aqui é remetida, nenhuma carta é aprovada.
a governadora tem chumbado muitas cartas de manifestação e qualquer atividade que reúne as pessoas no local público. Qual é a alegação que eles dão para negar a manifestação? Primeiramente é que nós temos um decreto que é o decreto de 11, o decreto 16/17 de 11 de maio, que fala sobre reunião e manifestação. Ela estabelece como é que esses atos podem funcionar. Uma manifestação, uma vigília ou qualquer ato público não precisa de uma autorização, mas de um aviso prévio às autoridades competentes. Então, isso que nós temos feito. Nós redigimos carta, damos um aviso prévio de uma semana ou um mês. Depois, no decorrer do ato, eles dizem que não podemos realizar a mesma atividade. Perguntamos se é porque nós temos o carimbo, temos documento, e eles dizem somente que vocês não podem se reunir aqui. Mas vocês têm respeitado as normas do decreto? Temos respeitado, sim. Temos respeitado a norma do distanciamento, máscara? Temos respeitado. E mesmo assim não vos é dada a autorização para a manifestação? Não, é que tem que ser claro que a polícia não cumpre o seu papel de republicano, aquilo que está estabelecido no artigo 212 da Constituição. A polícia está sob a tutela dos políticos. Sim, mas quando a polícia vos bate por algo que é direito do cidadão angolano, sim, vocês remetem a queixa em algum lugar, vão atrás da justiça? Muitas das vezes é difícil. Por que é difícil? É difícil porque nós estamos num regime ditatorial em que tudo foi centralizado. Não existe independência por parte da instituição. Por exemplo, esse comandante que eu citei aqui, eu não vou recorrer para fazer queixa. O comandante Carlos? Sim. São eles que, quando fazer queixa, eles depois da resposta, eles vão notificar o comandante. Sim, mas tem a PGR. Vocês já deram queixa à PGR? Nos vários processos, não sou eu, vou dizer individualmente, humanos ligados a mim do ativismo, né? Muitas das vezes já tentaram recorrer. Por exemplo, estamos aqui a atravessar o caso do Mano Luther. O Mano Luther já passou na fase de prisão preventiva. Até nós tomamos conhecimento que o Mano Luther está numa cadeia solitária. Só agora, penso que recentemente foi posto no São Paulo, ainda está sob conforme eles dizem lá, né? Eles dizem lá uma prisão preventiva que já passou o tempo, Nós recorremos até a PGR. A PGR diz que o advogado tem que vir. São todo aquele processo burocrático. Sim. Depois você vai acabar por se desmotivar e você vai procurar uma outra forma de atuação. O ativista Edson, no princípio desta entrevista, disse que o regime angolano, né, o regime político angolano, é um regime assassino. Pode, por favor, nos dizer se já houve caso de morte de algum ativista nestas vossas lutas? Vários. Pode dar um exemplo? Só para lembrar que no Censo de Mate, no dia 11 foi morto. O mundo tomou conhecimento pela polícia que até pessoas ligadas ao governo tentaram vir desmentir, mas a verdade se tornou visível. Mas foi morto como a tiro? Pela polícia? Sim, pela polícia. Em haste pública? Sim. Com testemunhas todas? Sim. E nós, não sou exemplo do inocêncio do mato, para ver a intencionalidade, a brutalidade da polícia. Temos um mano que ainda convive todos os dias com bala, que é o nosso mano, como é que é? Está a me passar o nome? Secane, o nosso mano Secane. Sim, o Secane. Nesse caso, o Secane levou um tiro em plena manifestação também? Em plena manifestação. E todos os dias da sua vida convive com essa bala. Por falta de condições econômicas ou financeiras, até agora o nosso mano Secane ainda não operou. E não só o caso do Secane, no caso da nossa mana que perdemos recentemente, a Kenya Imortal, que foi danificado o braço. Sim. Angola e o mundo acompanhou recentemente o caso da nossa mana Teresa Luther King, que foi brutalmente pela polícia. São muitos atos de barbaridade, né, que as autoridades angolanas de forma excessiva têm feito, que se esquecem do real
e do fundamental papel dele, que é manter a ordem pública, que na verdade só causam desordem pública, acusando os manifestantes de criar esse vandalismo, essas arruaças. Sim. Que na verdade também temos políticos, né, que nós tomamos conhecimento, que pagam pessoas para criar certo distúrbio, como o Tomás Bica é um deles, o próprio Bento é um deles, que têm pagado pessoas na escondida para criarem certos distúrbios, arruaça, e acusar os manifestantes que têm feito esses tipos de vandalismo. Então, se bem percebi, eles pagam a certas pessoas para fazerem, quer dizer, pagam a manifestantes ou ativistas falsos, certo, para fazerem arruaças. Na verdade nem são ativistas. Ou ativistas são ativistas falsos, para criarem arruaças e para culpar os verdadeiros ativistas. Sim, eles têm feito isso, eles sabem bem como fazer. Mas quanto à situação do Mano Sekane, como podemos ter certeza que essa informação é real? Será que ele pode chegar a público a nossa entrevista no nosso canal para responder a esta situação? Podem, se chegar até ao nosso mano, até porque é alguém bem simples, ele vai dar declarações publicamente sobre isso. Tá bem, nós vamos já arranjar essa situação. Sim. Mas nos bastidores, o ativista Edson estava a dizer-me que tem recebido ou não recebido, ou seja, eu tenho uma crítica a dar para os partidos da oposição, se assim posso dizer. Como pode catapultar isso? Qual é a declaração quanto a isso? Primeiramente, eu queria dizer que não faço parte de nenhum partido político, né, e nunca pensei fazê-lo até agora. A oposição não pode fazer papel de vítima. Certo. A oposição não pode fazer papel de vítima, não tem que dar a entender que a luta que se trava é dos ativistas. A luta que se trava é de todos os angolanos de Cabinda Conene. A oposição recebe dinheiro do Estado, dinheiro nosso. A oposição viveu durante muito tempo a reclamar de fraude, durante muito tempo. E nós estamos num ano crucial, e no mês crucial que é agosto. A oposição já não deve me vir com a mesma história, né, que a oposição tem conhecimento que a Indra é uma empresa que tem ajudado a legitimar, por exemplo, os ditadores no poder. E depois a oposição me viu com a história de que houve mais fraude. Isso são coisas que para nós ativistas já não cabe. A oposição deve exercer seu papel como tal. Não, mas Edson, é assim, sobre esta situação, a oposição, por exemplo, não sei outros partidos, mas a informação que nos chegou no nosso canal de notícias é que a UNITA pronunciou sobre esta situação. Nós até temos a notícia em pleno site de que os deputados da UNITA estão a exigir uma explicação à Assembleia Nacional sobre o porquê novamente, não é? Porque que o governo trouxe novamente a Indra para gerir as nossas eleições, visto que a Indra é uma empresa que tem historial de fraude, já respondeu a processos criminais na Espanha por fraude, e a CNE, não é, coloca isso como uma barreira. A CNE, no próprio estatuto da CNE, já diz que a empresa que vai organizar as eleições não pode ter um historial fraudulento, não pode ter respondido a algum processo criminal, e a Indra já respondeu um processo criminal. Então, por essa razão, a UNITA se pronunciou e já está à espera das declarações do Nandô, não é? do presidente da Assembleia Nacional, ou de qualquer outro político, de forma a verificarem esta situação. Agora, não sei qual é a informação que o ativista tem quanto a esta situação, e para dizer claramente de que ainda está a voltar para operar nas nossas eleições e a oposição não está a se pronunciar. Então, mais do que se debater os factos políticos do ponto de vista científico, precisamos pegar a parte da política que é mais interessante, a realpolitik, que muitos políticos nos gostam, que as pessoas chegam até lá, ver as coisas conforme elas são. Nós temos conhecimento que muitos dos políticos da oposição, que são ricos na verdade, que são sócios de empresas com pessoas também ligadas ao governo ou pessoas ligadas ao regime que são do MPLA, nem todos eles também querem alternância, estão com medo. Então está a dizer que até mesmo na oposição não querem alternância? Sim, porque comem do MPLA. Sim, que comem com o MPLA, têm medo
Nós não vou citar a pessoa para não comprometer. Foi deputado até da própria UNITA que aconselhou certos ativistas a emigrarem para a diáspora, aconselharem que nós temos que deixar desistir da luta e desistir da luta para ir para a diáspora, porque até próprias pessoas ligadas a certas oposições não estão assim tão otimistas com a questão da alternância, não estão. Está bem, Edson. Eles não estão a acreditar profundamente como eles venham publicitar em muitos órgãos de que vai ter alternância. Eles próprios estão com dúvida da alternância. Está bem, Edson. Já deu para ver que temos muito assunto a tratar neste quesito. Penso que temos que marcar uma entrevista num outro fórum para debater sobre isso. Mas já para terminar, temos poucos minutos, eu queria perguntar. Nos bastidores também disseste-nos que disseste claramente que o Luther King teve afiliações com a UNITA. Okay. Voltas a declarar que isto é real. O Luther King teve afiliações com a UNITA. Primeiramente, eu não gostaria de deturpar, porque está-se a fazer um caso, e é um caso muito sério. Companheiro nosso de luta, não sou Luther, está nesse neutro. Eu queria dizer, o que eu estava a levar a razão ao jornalista é o seguinte: nós temos, quando eu estou a falar de oposição, eu estou a falar não somente da UNITA, tem a Casa C, tem um bloco, tem outras oposições. Eu estou a tentar dizer, são os políticos que têm grandes contactos com a comunidade internacional. Certo. Grandes contactos, daí nós temos acompanhado a grande caminhada, por exemplo, do ACJ, Dr. Filomeno. São pessoas que têm grande ligação. Estamos a dizer, esses mesmos políticos que têm grande ligação são políticos que nos ajudariam a fazer desse caso um caso internacional. Sim. Eles deviam facilitar com que esse caso se expandisse a nível internacional. E esse caso nós estamos a ver, nós que estamos a atravessar a luta. O regime está a fazer de tudo com que isso não se expanda a nível internacional. Certo. Com que a comunidade internacional não consiga ter o domínio desse caso, o domínio dessa informação. Certo, mas a oposição se pronunciou sobre o caso do Luther King e o Tanais Neutro ou nem por isso? Até agora não ouvimos uma declaração pública. Até agora não ouvimos. Então quer dizer que ativistas são presos. Sempre que os ativistas são presos, são maltratados, a oposição não se pronuncia. Não se pronuncia, até agora não ouvimos. Na quinta-feira, por exemplo, eu disse que fui brutalmente espancado juntamente com meus irmãos. E nunca houve nenhuma declaração da oposição. Nós já vamos tratar disso no outro fórum. O ativista Edson tem mais um minuto para dar as últimas declarações e fazer as despedidas. Por favor. Eu gostaria de aconselhar todos os irmãos que estão na mesma luta como eu. Nós estamos num momento muito importante que vamos definir a vida política do país. Precisamos de união, precisamos de mais força, não podemos amordaçar agora, não podemos esfriar a nossa luta agora. Nós vimos que essa luta derramou sangue de pessoas, prisão e muitos males com o nosso humano, que alguns existem, alguns já não existem. Nós temos que agora levar essa luta seriamente. São poucas palavras que eu digo. União para esse ano. O rebanho unido obriga um leão a dormir à fome. Certo. Muito obrigado então pela sua entrevista. Deu para ver que o ativista Edson ainda tem muito para falar, ainda tem muito para nos contar. Infelizmente não tínhamos muito tempo, mas prometemos voltar com uma entrevista mais oficial a fim de tratarmos sobre estas todas situações. Certo. Muito obrigado por tudo então. Okay.